Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E quem nos fala mais sobre este trabalho de prevenção de suicídio e apoio emocional é o consultor para treinamento da entidade, Eduardo Osseg. Eduardo, seja bem-vindo ao Roteiro. Muito agradável, é um prazer estar com você. Para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse com os telespectadores por que, na sua opinião, as pessoas sofrem. Olha, realmente é uma pergunta muito importante. Por que as pessoas sofrem? Nós, no CVV, queremos ajudar as pessoas. Agora, nós não nos preocupamos muito com o porquê, com as razões. Mas nós nos preocupamos com a pessoa que está na minha frente, que eu estou ouvindo, que ligou para mim, e eu então quero acolher esta pessoa, entender o que ela está sentindo, não porque está sentindo, mas entender o que ela está sentindo. E quando ela nota que eu realmente estou ouvindo, estou dando atenção e não estou julgando, ela vai se sentir acolhida. Aí eu estaria ajudando. E as pessoas que procuram você com este problema, elas têm que tipo de dor emocional? Os mais diversos tipos de dores, os sofrimentos, é solidão, é tristeza, é depressão, é uma decepção, é uma situação muito difícil de relacionamento, ou de namoro, ou de casamento, ou de separação por morte. Então, as pessoas sofrem e sofrem muito. E há pessoas que procuram vocês já no limite desse sofrimento, né? Já com desejo de desistirem da vida. Qual é o volume? Realmente, né, o CVV é uma entidade de prevenção de suicídio. Então, são pessoas que pensam em acabar com a própria vida. É uma situação limite, realmente. Agora, as pessoas que ligam para o CVV, a maioria não estão no limite. Uhum. Há um bom percentual de pessoas que estão no limite. Nós sempre achamos, não temos estatística, achamos que mais ou menos uns 15% de pessoas estão muito desesperadas e tão desesperadas que pensam em se matar. Uhum. E dessas que pensam se matar, qual é o número que liga mesmo, assim, na situação já? Eu acredito é uma minoria. Uhum. Eu acredito. Quando a pessoa está no limite, a pessoa não está mais aguentando, a pessoa só pensa na única saída. Então, são poucas pessoas que conhecem o CVV e ainda pensam em ligar para o CVV. Talvez uma pessoa que já tenha ligado algumas vezes e foi atendida pelo CVV, ela ainda quer dar uma ligação para o CVV. Às vezes, até para a despedida da vida. Uhum. Ela fala isso. Uhum. E fala, olha, eu estou aqui, eu já tomei 40 comprimidos, e eu tenho no máximo meia hora de vida, eu quero que você me acompanhe, fique comigo. Ela liga por esse motivo. É duro, é difícil. Para ajudar a pessoa, é muito difícil. É uma situação de limite. E dentro da filosofia de vocês não interferem na opção da pessoa. Vocês não chamam a polícia, nem hospital, nem ambulância, nem nada? Não, em tal caso, se uma pessoa liga, então geralmente a pessoa não dá o endereço, ela não dá o nome, ela apenas quer ser ouvida, entendida, ela quer alguém junto dela, e então aí interferir, pensar em mandar o corpo de bombeiros, isso é só no caso quando uma pessoa liga, também acontece com certa frequência, a pessoa acabou de tentar suicídio, cortou os pulsos, tomou comprimidos, ou está se esvaindo em sangue, ela liga. E desistiu da ideia. Então, quando ela liga, isso para nós é um sinal de que ela quer ser salva. Porque a pessoa que quer morrer mesmo, não liga.
Então, é um sinal de que ela quer ser salva. Então, neste caso, nós falamos para a pessoa, olha, você quer que a gente chame bombeiros? Você quer ajuda? Então, me dê o seu endereço, me dê o seu nome. Ela dá o nome e o telefone, nós ligamos para o corpo de bombeiros, eles vão lá e levam a pessoa para o hospital. E vocês já salvaram muitas vidas? Já. Eu acho a nível do CVV, a nível nacional, ao longo de... Agora só foi em 62 que começou, né? Fez no mês de março, fez 46 anos, o CVV já salvou muitas vidas. E qual assim, você poderia traçar um perfil das pessoas que buscam o CVV? São mulheres, são mais homens, são mais jovens, são mais velhos, tem boa situação financeira, não tem? Como é que é o perfil dessa pessoa? Nós não temos estatística, não fazemos assim um trabalho assim para fazer um registro. Mas nós sempre estudamos mais ou menos pelo que nós estudamos assim, aula de psicologia, nos cursos de preparação, né, de cursos de formação para ser voluntário, nos cursos de aperfeiçoamento que nós também ministramos. Então, nós, baseando-nos em informações de cientistas ou de especialistas, então, nós sabemos, então, existe uma faixa, ou certas faixas na população sujeitas, né, ao risco do suicídio. Né, existem. Então, por exemplo, o homem, até jovem, quando ele está querendo, assim, procurando emprego, não está achando emprego, ele se formou, ele não consegue emprego, então, muitas vezes, ele se desespera. Ele pode pensar em suicídio. Isso é mais homens do que mulheres? Aqui, neste caso, sim, esta razão é mais homem do que mulher. Na mulher, por exemplo, existe uma certa faixa de idade, ela chega aos 40 e poucos anos, ela chega na menopausa, os filhos já estão fora de casa, e ela começa a osteoporose, e talvez câncer, essas coisas todas. É uma faixa, assim, de perigo para a mulher. E entre os jovens? Tem jovens que procuram vocês? Também tem jovens. Também tem jovens que procuram. Eu acho que não são muitos. Eu acho que a maioria das pessoas que procuram o CVV... São mais adultos. São, assim, na faixa entre 20 a 40 anos. Também pessoas também de idade. Os idosos também é uma faixa de risco, né, os idosos. Quando o homem se aposenta, tem 60, 65 anos de idade, trabalhou toda a vida, depois ele não trabalha mais, não tem mais ocupação, está sentado, senta na sala, vê televisão horas e horas, então ele começa a ficar deprimido. Não tem mais rumo, ele não mais ocupa a sua mente, fica com a mente vazia. E pode vir a tristeza, a depressão e o desespero. Bom, você falou no início da entrevista que as pessoas procuram vocês porque estão em sofrimento, né? E aí você deu uma lista grande de sofrimentos. Por que essas pessoas que muitas vezes têm famílias, estão numa situação rodeada de pessoas, se sentem tão sós, a ponto de conversarem com um estranho? Qual é a sua avaliação sobre isso? É uma coisa realmente estranha, né? Que nós sabemos, né? Às vezes a gente tem, pela nossa convivência com familiares, com amigos, às vezes no emprego, a gente encontra pessoas, a gente sabe, são pessoas às vezes bem situadas, têm um emprego, têm uma família, e aparentemente uma família harmoniosa, e de repente acontece um suicídio. Né? Então, assim, de maneira inesperada. Então, aí as razões, a gente não consegue olhar, né, o que está por trás assim, da aparência. E acho que é necessário, tanto em casa como no emprego, em outro ambiente, que nós demos mais atenção às pessoas. Então, quando estamos com as pessoas e quando notamos alguma diferença, a pessoa está com um olhar triste,
ou a pessoa faz uma coisa diferente, uma coisa assim, então a gente estranha. A gente não passe por cima, mas que a gente dê atenção. E talvez a gente dê um abraço em tal pessoa. E assim, olhando no olho dela e pergunte, escuta, tudo bem com você? O que está acontecendo? Porque alguma coisa está acontecendo. Agora, muitas vezes, talvez seja da maioria, está passando por cima, não é nada. Ou a gente não quer ser, tem que estar com medo de se meter. Mas eu acho que nós temos que dar mais atenção às pessoas. E as pessoas, eu acho que estão caminhando, talvez, para uma solução trágica, elas estão colocando sinais. E nós temos atentos, nós vamos descobrir e nós podemos ajudar. E essa é a proposta de vocês, assim, dar uma atenção sem interferir. Não é isso? Sem dar conselhos. Sem interferir. Como é que funciona você conversar com uma pessoa que está em sofrimento e não dar conselhos para ela? Como é que é andar nessa linha tão... Nós estamos acostumados, desde criança, né, estamos habituados, acondicionados a dar conselho. Qualquer coisa que acontece, nós temos uma opinião formada. Quando uma pessoa faz uma coisa, fala uma coisa, nós na hora temos uma resposta. E de repente, para quem entra no CVV e quer ajudar as pessoas, então tem que entender que não é assim. Não é assim com uma opinião na ponta da língua que nós estamos ajudando, que nós estamos entendendo. Em primeiro lugar, nós temos que escutar a pessoa, realmente escutar, perceber o que se passa na outra pessoa. Então, às vezes, no primeiro momento, eu não devo dizer nada. Tenho que escutar. E se eu falo, é apenas para estimular, talvez, a fala, o desabafo da pessoa. A pessoa fala, e fala assim, estou entendendo, estou compreendendo. E você? Como tá, então, quando uma situação, como está se sentindo? E a pessoa vai colocando o sentimento. Então, assim, eu vou tentar perceber o sentimento da pessoa sem julgar, aliás, sem dar minha opinião e sem dar conselho. Isso é possível. Deixa eu acrescentar, é difícil. É difícil. Então, as pessoas, uma pessoa, para ser voluntário do CVV, tem que fazer um curso básico de 10 fins de semana. Aos sábados, das 14 às 18. Então, ela no início vai ouvir como que funciona o CVV, ela vai ouvir como funciona essa relação de ajuda entre o voluntário e a pessoa que é atendida, como isso deve funcionar, o que se pode colocar, o que não pode colocar, as perguntas que pode fazer e outras não. Não para agora perguntas assim, fixas que você deve seguir, mas apenas dando a direção. Dando a direção. Então, você vai ouvir a pessoa e quando ela acaba de falar, então uma palavra-chave, você vai com suas palavras, você vai resumir o que ela falou e pegar a essência do que ela falou. E talvez a essência que ela nem bem revelou. Está lá no fundo da alma dela. E você fala, quando você coloca isso para ela, depois ela fala, puxa, como é que você sabe? É isso que estou sentindo. Sabe? Então você vai tentando descobrir o que a pessoa está sentindo e você vai dizer isso para ela. E quando ela percebe, ele me entendeu, ou ela me entendeu. É assim que funciona. Mas para fazer isso, tem que treinar. Tem que fazer curso. Então, tem que fazer um curso. Então, ao longo de 10 fins de semana, o voluntário, né, o candidato a voluntário, ele deve mostrar que aprendeu. É uma certa técnica. Mas quando você escuta alguém, não é para aplicar técnica. Isso tem que vir de dentro. Agora, você junta técnica com sentimento, com coração, aí demora um pouco, né? E como é trabalhar ouvindo a dor do outro, às vezes num grau tão extremo? Eu queria te pedir para responder isso após o intervalo, Eduardo. Pois não. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre o trabalho do CVV com o consultor para treinamento da entidade, Eduardo Ossegui.
Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o Eduardo Ossegui, que nos explica o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eduardo, no bloco anterior eu lhe perguntei, nós íamos conversando, né, como é que é o trabalho do voluntário no CVV, e eu lhe perguntei como é trabalhar ouvindo a dor do outro e às vezes numa situação tão extrema. Como é que é isso para vocês? É extremamente gratificante. Quando você, depois de ter sido aprovado pelo curso de treinamento, e você consegue ouvir uma pessoa ou mais pessoas durante o plantão de 4 horas semanais, então quando você for capaz, né, de ouvir uma pessoa e ela se abre, esse fato de uma outra pessoa se abrir e de falar do que se passa nela sem fachada, porque em sociedade nós usamos muita fachada, muita aparência, e ela ela abre seu coração. Isso é muito gratificante. Agora, mesmo quando a outra pessoa está sofrendo, mas ao mesmo tempo, isso também é gratificante, ou ainda mais gratificante, se eu for capaz de acolher essa pessoa e mostrar a ela que eu estou ouvindo, que eu estou compreendendo, e eu noto que ela está satisfeita. No início da ligação, ela estava desesperada, muito deprimida, e ela vai se acalmando, de repente, no final, ela está rindo. Essa é a maior alegria, a maior satisfação. Eu acho que esta é a motivação, nossa motivação, a motivação, né, para trabalhar no CVV. E como você definiria a diferença entre vocês e um psicólogo? Qual a diferença de atendimento? Tem uma certa semelhança, mas também uma diferença. Nós não somos profissionais. Então, para trabalhar no CVV, nós temos alguns são psicólogos, outros são filósofos, outros são bancários, tem militares, tem empresários, tem dona de casa, tem todo tipo de gente. As pessoas têm que ter 18 anos, né, 18 anos, fazer o curso. Durante o curso, a gente vai notando se a pessoa tem maturidade ou se a pessoa está apta a trabalhar no CVV. Nós trabalhamos, nós não somos psicólogos, mas nós trabalhamos na base da psicologia. Uhum. Nós não trabalhamos com nenhuma doutrina, seja o que for, ou religiosa. Nós estamos vinculados a nenhuma religião, né? O CVV é um trabalho humanista, né? Então, nós estamos ligados à psicologia. Bem no início, quando começou o CVV, lá no de 62, era um grupo eram estudantes, um fazia medicina, outro fazia psicologia, outro fazia engenharia. Eles notaram lá em São Paulo o índice de suicídio estava crescendo, queriam ajudar. Aí eles anunciaram no jornal, no telefone, queriam ajudar. Nós estávamos se colocando à disposição. E as pessoas procuraram, então, pessoalmente ou pelo telefone, e então eles tentaram ajudar, queriam ser amigos, então queriam assim, achavam que como amigos voluntários, então, no início, o primeiro slogan lá do era assim, é mais fácil viver quando se tem um amigo. Então, o voluntário queria ser amigo. Então, quando as pessoas que estão sofrendo, quando acham uma pessoa amiga, as pessoas podem melhorar, vão vencer. Então, achavam assim. Então, algum tempo isso funcionou, mas eles chegaram à conclusão que não é bem assim. O número das pessoas estava crescendo, que chegavam, que ligavam,
Depois eles chegaram à conclusão, não é bem indo logo na casa das pessoas, só em casos extremos. Também hoje em dia, o CVV, nós procuramos a pessoa, quando a pessoa não tem condições de vir para o posto do CVV, quando a pessoa está por exemplo, muito desesperada, ela liga para mim, no final da ligação, ela ainda está desesperada, eu convido a pessoa para vir ao posto. Uhum. Então, se ela vier ao posto, eu converso com ela, a gente vai conversar mais, e este contato que ela vai tendo lá com o voluntário vai ajudar a pessoa. Se ela não aceitar isso, então podemos perguntar, quer uma visita de um voluntário ou de dois? A gente visita. Bem, então, depois desistiram assim de querer ajudar como amigo. Depois, eles foi assim, estudando, contando para os outros. Um fazia psicologia, outro medicina. Havia lá um professor de psicologia e ouviu assim desse trabalho e falou para este voluntário, para ele que estava interessado em trabalhar. Era o primeiro grupo, né, do CVV. Escuta, estavam com o livro na mão. Olha, pega esse livro, estudem esse livro, que pode ajudar vocês. E qual livro era? Era um livro do psicólogo americano Carl Rogers. Uhum. Carl Rogers. Ele escreveu, lá nos anos 50, 60, ele escreveu um livro que se tornou muito famoso no Brasil, Tornar-se Pessoa. Uhum. O último livro dele, Um Jeito de Ser. O livro principal dele, Terapia Centrada na Pessoa. E essa coisa já diz muito, terapia centrada na pessoa, que significa, vamos colocar, no CVV não fazemos terapia, é uma relação, é uma ajuda centrada na pessoa do outro, centrada no sentimento e no pensamento da outra pessoa. Então, quando eu estou nesta relação, que a gente chama de relação de ajuda, tanto no consultório do psicólogo, como também no CVV, acontece uma relação, é uma relação verdadeira, humana, mas é uma relação, é uma relação que se baseia no que a outra pessoa está sentindo. Então, essa linha de Carl Rogers, ele é praticamente o representante, o fundador da psicologia humanista. Então, nós seguimos os princípios da psicologia humanista. Pode falar. Eu vou fazer um intervalo, senão eu falo o tempo todo sozinho. Talvez fale demais em seguida, né? Não, é porque a propósito disso que você está comentando, eu vi que no site de vocês, quando a gente abre o site, tem as seguintes palavras. E como o nosso tempo já vai se encerrando, eu queria encerrar o programa com você comentando por que essas palavras abrem o site. Sei. Amor, carinho, felicidade, boa vontade, compreensão, amizade e respeito. Aqui tem várias palavras. Então, nessas palavras, dentro da psicologia humanista, as palavras básicas é respeito, compreensão. E também amor. Respeito. Eu respeito tanto a outra pessoa que eu não vou impor nada a ela. Eu não vou impor a ela uma opinião sobre o caminho que ela deve tomar. Mas eu vou ajudá-la para que ela descubra. O que significa isso? Eu estou respeitando a capacidade de autodeterminação da outra pessoa. Eu vou tentar lá no CVV, para que esta capacidade de autodeterminação que a pessoa tem, que esta venha à tona. Para que ela descubra, eu vou fazer assim, E, então, numa relação, numa conversa, lá no CVV, num atendimento, quando ela está colocando para fora, de repente ela vai falando, quando ela fica mais tranquila, assim, mais equilibrada, já sei o que eu vou fazer. Ela vai descobrir. Entendeu? Eu crio um ambiente de acolhimento, de amizade desinteressada, de amor desinteressado, para que ela descubra a solução. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista.
e nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!